Os terríveis 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro está num cavalo branco. Quem é ele? A partir de agora, pela Bíblia. Olá, olá a todos! Sejam todos bem-vindos ao programa Pela Bíblia, com pergunta e resposta. Que a paz e o amor de Jesus estejam com todos. Eu sou o Mauro Maier e juntos vamos aprender o que a Bíblia nos fala, mais uma vez aqui no programa Pela Bíblia. E quem mandou a pergunta foi o João Vitor, de São Paulo, na capital. Ele pergunta: Apocalipse 6 nos mostra o cavaleiro no cavalo branco. Podemos interpretar como sendo Jesus? E aí, meu irmão, Edson Reis, responda para nós direto pela Bíblia. Veja, Mauro, é muito importante essa pergunta do nosso internauta. Está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, conforme citado. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com a voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso para que vencesse. Veja só, a interpretação histórica do cristianismo sobre esse texto, até pela sequência, depois nós vemos um cavaleiro no cavalo vermelho, que simboliza a guerra, depois nós observamos alguém num cavalo preto, né, que simboliza a fome, e por último de tudo, nós observamos um cavalo amarelo ou descorado, que significa a morte. Bem, é necessário entender então que logo após a saída do cavaleiro no cavalo branco, desencadeia-se uma sequência de acontecimentos que nós ainda não vimos na história. Isto nunca aconteceu. É importante notar também que esse cavaleiro, ele recebe um arco e recebe uma coroa. Veja, ele recebe um arco e recebe uma coroa para sair vitorioso. Porém, a vitória dele é seguida dessas catástrofes. Logo, nós conseguimos começar entendendo que este cavaleiro não pode ser o Senhor Jesus de maneira alguma. Bom, por alguns motivos. Primeiro, que, conforme já citamos, logo depois da entronização desse cavaleiro, quando ele recebe a coroa, né, nós observamos então que ele sai e as catástrofes começam. De acordo com o Apocalipse, no capítulo 13, nós observamos que quem recebe a autoridade para governar e desencadeia-se um processo violento é o próprio anticristo, não é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele aparece aqui no capítulo 19, veja, depois que a história é contada, depois que os selos são abertos, depois que as trombetas são tocadas, aí sim, lá na frente, nós observamos o Senhor Jesus aqui no capítulo 19. Veja só, ele estava vestido de um vestido tingido em sangue, e o seu nome chama-se A Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Perceba que interessante, o cavaleiro aqui no cavalo branco, no capítulo 19, ele é identificado verdadeiramente como Jesus. Inclusive diz que ele tem na sua coxa um nome que apenas ele conhece. Olha que coisa interessante. O cavaleiro do cavalo branco, no capítulo 6, ele não é identificado dessa forma. O cavaleiro no cavalo branco, ele é seguido por catástrofes. Esse cavaleiro aqui do capítulo 19, ele é seguido pelo exército dos céus. Portanto, nós observamos claramente, se nós colocarmos isso numa ordem cronológica na Bíblia, a seguinte situação. No capítulo 6, o cavaleiro é o anticristo. Ele vem bem antes de Jesus Cristo ter a sua chegada para arrebatar os salvos. O cavaleiro no cavalo branco do capítulo 6, o anticristo, quando ele surgir, ele surge após um caos, ele vai ser um governante mundial, não terá a aceitabilidade imediata, por isso haverá a guerra. O segundo cavaleiro sai quando o anticristo ele é entronizado. Logo depois da guerra, nós sabemos que tudo fica muito mais difícil. Então, os alimentos serão racionados, tá?
durante esse período, pelo menos a primeira parte do reinado do anticristo, e haverá muita morte para que isso possa se estabilizar. E você veja que interessante que nesse capítulo 6, ele ainda vai falar sobre essa situação caótica durante o período do anticristo, que vai ser um período muito difícil, e as pessoas vão inclusive querer que o mundo acabe para que eles não passem por tantas dificuldades. Procurarão a morte, mas não encontrarão. Agora, lá no capítulo 19, que aí sim é Jesus, está identificado. Né? Ele está identificado com o nome, conforme diz a Bíblia. Ele tem uma coroa, ele é seguido pelo exército dos céus. Esse daqui é completamente ao contrário. De modo que nós podemos acertadamente dizer, de acordo com a interpretação histórica das Escrituras, que o cavaleiro no cavalo branco, de Apocalipse 6, trata-se do anticristo. E o cavaleiro do cavalo branco, no capítulo 19, trata-se de Jesus Cristo. É muito importante, quando nós caminhamos pela Bíblia, que nós não venhamos a pegar certas expressões parecidas e tentemos fazer a interpretação. É por isso que algumas seitas normalmente erram na interpretação. Existe uma seita, por exemplo, que diz que o cavaleiro do capítulo 6 é o Senhor Jesus, para justificar uma certa data que eles colocam como entronização de Jesus nos céus. Porém, a Bíblia não apresenta de maneira alguma esta visão. O Senhor Jesus, ele é entronizado assim que ele volta para o céu, conforme diz a Bíblia, e nós observamos de lá para cá o Senhor Jesus conduzindo a sua igreja até o momento da sua volta em favor de Israel, que se dá no capítulo 19. Bom, eu creio que fui bem claro, espero que você também possa ter um pouco de interesse em pesquisar mais a fundo, e você vai perceber exatamente isso a respeito do cavaleiro no cavalo branco, que não é o Senhor Jesus, mas é o anticristo. E é interessante também notar, ele já começa enganando certos grupos religiosos a partir da própria interpretação bíblica. Imagine quando esse poder das trevas estiver presente, quantas pessoas ele vai enganar. Por isso é importante você continuar caminhando pela Bíblia, entendendo a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você não vai ser enganado, nem na interpretação e nem no momento que o anticristo chegar. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na graça e na paz de Jesus. Mauro, até o nosso próximo programa. Obrigado, irmão Edson Reis, paz e graça, meu irmão. É isso aí, gente. Você também pode participar através do e-mail predson.pelabiblia@gmail.com ou ainda pelas redes sociais. Acompanhe o programa em todas as redes sociais e também aqui pela plataforma do YouTube. Não esqueça, inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, não vai esquecer de deixar o like, hein? E claro também, nos acompanhe e compartilhe esse programa com quem você gosta. A gente está indo, mas se Papai do Céu nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal!